Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos nessa entrevista fantástica com o doutor Américo. O doutor Américo é endocrinologista, trabalha no consultório tanto... Onde é o teu consultório? O consultório fica numa clínica chamada IMED. IMED. Que é na Generalice. E também, às vezes, eu te mando na Beneficente Portuguesa. Então, o Américo é um dos nossos endocrinologistas de referência. E toda vez, ele é um dos que tira as minhas dúvidas semanais de diabetes, de tireoide, de uso de hormônio. Por falar em uso de hormônio, a gente agora estava falando que é uma loucura hormônio na academia. Não tem lógica ficar tomando hormônio para criar músculo. Homens hoje, tem um percentual grande de queda de testosterona? Infelizmente tem. Por quê? Uma das principais causas de queda de testosterona é a obesidade masculina. Por quê? Porque a gordura da região abdominal ela tem a capacidade, normalmente, de pegar o hormônio masculino e inativá-lo. Então, geralmente, os homens obesos, digamos, barrigudos, eles vão ter níveis de testosterona mais baixos. Pode até dar dentro do normal, mas quando ele emagrece fica mais alto. Mas uma grande parte tem níveis abaixo do normal. Puxa, e o nosso percentual de obesos é muito grande. É muito grande. Muito grande. E também a idade. A partir dos 45, 50 anos, o indivíduo pode ter quedas fisiológicas nesse hormônio. Certo. Se ele não tiver nenhuma contraindicação, e se tiver sintomático, logicamente, a reposição ajuda bastante. Américo, o que é que alguém com mais de 50 anos, com mais de 60 anos, com testosterona baixa, o que é que ele sente? A principal queixa é a diminuição da libido. O indivíduo fica meio sem vontade de ter relação sexual. Fora isso, fraqueza, uma ereção menos satisfatória, inapetência. São sintomas gerais. Certo. Que pode ser confundido com qualquer, até com uma anemia, cansaço, né? Um cansaço. Com estresse. Mas principalmente a diminuição do libido. A diminuição do libido. Pode repor? Pode. O homem que tem o seu nível de testosterona baixo e que não tem contraindicações, tipo, o paciente tem uma próstata muito grande, ou o paciente tem um câncer de próstata em tratamento, aí esse paciente não tem esse tipo de complicação, ele pode repor a testosterona dele, que ele com certeza vai se sentir melhor. Com certeza. Então, isso quem é que passa? É o endócrino ou o urologista? Todos os dois são habilitados para fazer esse tipo de... Então, um endócrino ou o urologista. O urologista faz também esse tipo de acompanhamento. Reposição e acompanhamento. Então, tá. Voltando agora para diabetes, que é o salto nesses medicamentos novos, que teoricamente a gente não tem mais um risco grande de hipoglicemia. A grande preocupação minha como médico clínico, como cardiologista, no meu paciente, nossos pacientes são muito comuns, né? Os diabéticos, os hipertensos são os nossos pacientes. E o que é que acontece? A reposição do remédio para diabetes antigamente preocupava com a hipoglicemia. Esses novos remédios, eles praticamente não causam hipoglicemia. Essa é a vantagem? Isso. E além dessa vantagem de diminuir a hipoglicemia, tem drogas hoje em dia que ajudam e auxiliam na baixa de peso. Tem drogas que fazem o indivíduo comer menos, tem drogas que eliminam açúcar pela urina, aí o indivíduo vai perdendo peso também. Essas que se usam hoje para diabetes. Isso, que se usam para diabetes. E tem drogas no tratamento do diabetes que já estão também oficializadas no tratamento da própria obesidade. Mesmo o paciente não diabético pode usar. Houve há uns 2, 3 anos atrás, houve um avanço muito grande, a liraglutida. Liraglutida. A liraglutida hoje, ela está oficializada, tem trabalhos científicos que também orientam no tratamento da obesidade, independente dos níveis de açúcar. Então você vê que é uma droga que pouco vai fazer hipoglicemia, porque o paciente que não é diabético pode utilizá-la. Normalmente? Normalmente, no tratamento da obesidade. Poxa, isso é muito importante. E outra pergunta para ti.
E os antigos medicamentos que se usavam, inibidores de apetite, eles hoje não têm razão de ser? Não, tem Ainda sim. Tem. Das drogas antigas, o que restou hoje em dia? A sibutramina, uma droga bastante prescrita, lógico, tem que ter os critérios para a prescrição da droga. Uhum. O Orlistat, que bloqueia a absorção de gordura, 30% da gordura dos alimentos. 30%? 30%, é. Então, isso vai diminuir a entrada de mais gordura para a região abdominal, né? Uhum. E fora essas drogas, a gente tem drogas hoje em dia que são usadas num cenário secundário do tratamento, como antidepressivos, alguns anticonvulsivantes também. Também. É. Então, mas hoje, antigamente eram aqueles remédios que acabavam... derivados da anfetamina. As anfetaminas, eram drogas que davam muitos efeitos colaterais. Não, eu só lembro das arritmias. Arritmias cardíacas. Eu conheço casos de morte súbita com uso de anfetamina. Né? Os inibidores de apetite. O que acontece é que as pessoas, no afã de querer perder peso, elas querem uma droga, uma substância química, que consiga fazer isso, e não vai. As drogas, elas são apenas auxiliares numa mudança de conduta de vida. Tem paciente que fala assim, doutor, mas quando eu parar de tomar essa medicação, eu vou engordar tudo de novo? Se você não mudar o ritmo de vida, vai. Se for pensar assim, até 40%, 30% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica voltam a ganhar peso. O indivíduo já não tem estômago e já não tem intestino, digamos assim. Está todo modificado. Ele volta a ganhar peso. Porque ele volta para um ritmo de vida que facilita isso. Américo, a gente encontra pela rua os amigos, os colegas, todo mundo agora usando um sensor, né? Um sensor no braço para diabetes. O que é isso? Isso foi uma empresa, a Abbott, ela lançou um sensor que é uma... Tem tempo isso? Aqui no Brasil tem mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ela foi lançada primeiro na Inglaterra, ainda não tem nos Estados Unidos ainda, porque o mercado é muito grande. Não, o FDA já aprovou, mas é que o mercado é muito grande lá, a gente não tem ainda uma potencialidade para produzir esses sensores em grande escala para lá. Então, eles começaram pela Inglaterra, Portugal, agora no Brasil, América Latina. É um sensor, um dispositivo que é colocado no braço, tamanho de uma moeda de R$1. Aquilo ali fica em contato com o subcutâneo, debaixo da pele, e quando você pega o aparelho, encosta nele e vai te dizer quanto que está a tua glicose. Fantástico. Ele consegue ler as últimas 8 horas da glicose, se você subiu, se baixou. Não tem que furar o dedo. Não tem que furar o dedo. E naquele momento ele também nos informa se a glicose está subindo ou se está baixando, que é um dado importante. Se eu tiver uma glicose de 90, um dado isolado, pode ser que ela seja um 90 que esteja caindo, o paciente vai se alimentar, mas pode ser que seja um 90 que esteja numa franca ascensão, o paciente precisa fazer nenhuma alimentação. É caro isso? Fica em torno, o mês de tratamento fica em torno de R$400. Um mês de tratamento. Ainda está caro. Mas se aquele paciente que usa as fitinhas de ponta de dedo, que fica furando o dedo, se ele faz isso 5, 6 vezes por dia, vai ficar até mais barato, porque essas fitas também são caras. Aí é uma coisa para compensar. A coisa vai compensar a outra. Então, isso no futuro provavelmente vai ter acesso... Deve baixar. Deve baixar de preço, ficar mais acessível. Isso, com certeza. Principalmente diabéticos tipo 1, que tem que aplicar várias vezes dose de insulina por dia. Crianças. Eu lembro quando surgiu o Captopril, custava R$400 a caixa. Hoje o SUS dá. Né? Era R$400 a caixa de Captopril. Hoje a gente quase nem usa mais isso. Mas era uma revolução. Né? Era uma revolução. A diabetes, então, hoje, eu tenho como controlar, eu tenho como fazer o paciente ter uma qualidade de vida muito boa. Tem, mas o primeiro grande desafio da diabetes é o diagnóstico. Parece uma brincadeira, mas muitos médicos não sabem fazer o diagnóstico de forma adequada. Como assim? O nível de açúcar normal, isso é importante, o nível de açúcar normal é até 99, aquela glicose que você vai de manhã no laboratório e mede. Tira sangue da veia e vai lá, até 99. Se a glicose estiver acima de 100, já tem alguma coisa errada. Se ela tiver 3 dígitos. Se ela estiver acima de 126 ou 126, o paciente já é considerado diabético. Então, isso vai acontecer quando? É muito comum o diabetes tipo 2 relacionado à obesidade e à falta de atividade física. Naquelas pessoas que já são predispostas, já tem um pai, um irmão, um tio diabético.
Está aumentando a prevalência da diabetes? Cada vez mais. Estatisticamente, hoje, no mundo inteiro, um adulto em cada 11 tem diabetes. Então já aumentou. A última vez que eu conversei sobre isso era 1 em cada 10. 1 em cada 11 tem diabetes, no mundo. Aí o que é que vai acontecer? A maioria desses pacientes eles não são diagnosticados. Mais da metade desses pacientes está sem diagnóstico até o momento. E é muito comum, ao se fazer o diagnóstico da doença, o paciente já ter uma complicação. Na vista, no coração, nos vasos, infarto, nos nervos. Então, às vezes, se faz o diagnóstico na UTI. O paciente entra infartado e vai se descobrir que ele também é diabético. Um tempo desse, eu descobri um familiar meu, entrou em coma diabético. Não sabia. Não sabia, estava com 1000 de glicose. De glicose e não sabia. Como? Mas como? Não! Alguém disse que eu devia só fazer uma dieta. Uma dieta. Isso também é um mito muito grande. Diabetes não se trata só com dieta. Certo. Quando o indivíduo se torna um diabético do tipo 2, que é o diabetes mais comum, ele já tem mais de 60% da produção dele de insulina terminada, já esgotada essa produção. Então não se vai controlar o diabetes apenas com dieta. Dieta, atividade física, perda de peso e tem que entrar com medicação. Com medicação. Uma pergunta quase final. O peptídeo C, o que é, hein? O peptídeo C é uma substância química que o pâncreas libera em mesma proporção de quantidade do que ele libera a insulina. Então, quando ele libera insulina, ele libera peptídeo C. Como a insulina é muito fugaz, a quantidade de insulina que nós vamos dosar na veia periférica é bem menor do que a que foi liberada. Então, o peptídeo C ele me dá uma noção de que realmente aquele pâncreas está ou não produzindo insulina em forma adequada. Mas é um tipo de exame que não é necessário pedir, a não ser aquele paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica, que está com diabetes, que é uma das maneiras de, talvez, ver um pouquinho mais à frente se o tratamento com a cirurgia vai realmente curá-lo do diabetes. Essa história de curar a diabetes com a cirurgia bariátrica, funciona? Funciona. Agora, o paciente, para ficar curado, primeiro, a cirurgia não é para curar o diabetes. Agora, o paciente, para melhorar, para controlar o diabetes dele, se ele tiver ainda a reserva, possibilidade de produção de insulina em doses adequadas, com a perda de peso, com a atividade física que ele vai fazer depois da cirurgia, ele vai controlar o diabetes e muitas das vezes sem medicação. Puxa, isso é uma coisa fantástica. Agora, tem muitos diabéticos que fazem a cirurgia pensando que vão ficar curados e não ficam. Então, não é para pensar que eu vou curar a diabetes. Não, diabetes não se trata com cirurgia. Nós vamos tratar a obesidade. E entre as complicações, o diabetes pode melhorar, uma hipertensão arterial, um fígado extremamente gorduroso, as complicações da doença. A hipertensão quase... Eu nunca parei remédio. Mas eu já diminui consideravelmente. Acontece bastante com diabetes. Cirurgia bariátrica, a mesma coisa com diabetes. Então, aquela perda de peso melhora num conjunto todo. Um conjunto todo. Agora, lembrar que a perda de peso, em média, 30% do que a pessoa está perdendo é músculo. Não é só gordura. Daí a importância da pessoa, depois que liberado pela equipe médica, mudar o estilo de vida. Perdeu peso, agora vou me exercitar. Isso é um dos problemas que fazem as pessoas voltarem a ganhar peso anos depois. Puxa. Américo, mega obrigado. Eu que agradeço. Esses termos não existiam antigamente, era só super. Agora, mega obrigado pelas informações. Em breve a gente volta e continua discutindo tudo isso. À disposição. Se quiser, as tuas considerações finais, como falava antigamente. As doenças na endocrinologia, a mais comum de todas hoje é o diabetes e a obesidade. Então, na hora que você quiser fazer um tratamento, procure profissionais habilitados. Isso é importante. Um bom clínico ou endocrinologista, um bom cardiologista, todos eles, o seu ginecologista, todos eles são habilitados para te dar orientações e encaminhar pelo caminho mais adequado para o tratamento dessas doenças. Obrigado, Américo. Obrigado. Caros amigos, até a próxima semana, uma semana abençoada a todos. Estamos em cima da hora. Um abraço a todos. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.